Você já ouviu falar em fetiche de leitura? Bom, e você gosta de ler? Quantos livros você lê no mês? Então fique comigo até o final do vídeo, que é sobre isso que a gente vai discutir. Eu sou o João Vitor, estudante de Psicologia, seja bem-vindo ao canal Psicologia Voltando para Dentro. Então, o que eu defino como vendo a ser o fetiche de leitura? Fetiche de leitura é basicamente quando a leitura, o ato de ler, o hábito de ler em si mesmo, ele passa a se tornar uma virtude importante para a pessoa, né? E não o conteúdo mesmo das coisas que ela está lendo e estudando. É muito engraçado que eu falo isso, pois é bastante popularizado, por exemplo, listas de leituras ou metas de leituras no Brasil e no mundo de forma geral, né? E de forma geral é bastante divulgado por booktubers, né? A noção de que você tem que ler, sei lá, 10 livros, 30 livros no mês até, às vezes tem indivíduo que recorre até a leitura dinâmica, ou algo que eles chamam de leitura dinâmica, que eu acredito que eles não sabem exatamente do que eles estão falando, mas eles chamam de leitura dinâmica. Eu chamaria de não entender nada de forma rápida, né? Mas enfim, aí os pessoal recorrem até mesmo a técnicas como essa para acelerar a leitura como se tivesse uma meta obrigatória mesmo de leitura, né? E é algo que eu gostaria de adressar assim e criticar, porque é bastante curioso que as pessoas leem muitas vezes qualquer coisa só para dizer que está lendo, né? E é muito engraçado que eu até brinco que eu gostaria de dar esse exemplo pessoal. Eu vejo muitas pessoas no metrô, né? E é no metrô em São Paulo que eu falo, caralho, eu não sabia que tanta gente lia em São Paulo, né? Você fala, é uma coisa bastante impressionante. E as pessoas com essa necessidade exterior de demonstrar que estão lendo, né? Isso que eu chamo de fetiche de leitura. E é curioso porque muitas vezes as pessoas não questionam a qualidade do que elas estão lendo, né? O que eu quero dizer? Se você pega, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, mas pensa no início da filosofia, eu sempre dou esse exemplo, né? No início da filosofia, cara, não tinha muito material para você estudar. Eram poucos os livros que existiam em circulação. Então, indivíduos como Platão, por exemplo, leram muito pouco. Sócrates tinha muita pouca coisa para ler. Tinha alguns fragmentos dos pré-socráticos, que muito provavelmente restaram, mas era isso. Tinha as epopeias, gregas em especial, mitológicas, né? E algumas obras de filósofos que restaram, e algumas de matemática, né? Como de Euclides, por exemplo, para ler. Não tinha muita opção. E ainda assim você via indivíduos com grande capacidade cognitiva. E o que eu quero dizer com isso? Se você viu o meu vídeo sobre inteligência, que eu falo sobre inteligência fluida e inteligência cristalizada, você sabe muito bem que o ato de leitura em si mesmo não é algo que necessariamente vai te tornar mais inteligente. Se você quiser entender por que eu faço essa afirmação, assista o outro vídeo que eu fiz no título de Como Aumentar a Sua Inteligência e QI. Lá eu explico o que é o QI, quais são os critérios, e quais são esses critérios de inteligência da neuropsicologia. E você vai entender o que eu quero dizer com isso, que a leitura não necessariamente vai te deixar inteligente. É bastante curioso, porque como eu falei, as pessoas pegam qualquer coisa para ler, buscando uma meta assim, fictícia de leitura, como se isso fizesse grande diferença, né? E é curioso, por que eu falo isso? Porque grande parte do que eu aprendi, eu posso dizer que, sei lá, 1/3 foi em livros. Grande parte, a maior parte, foi conversando e ouvindo em videoaulas e cursos com pessoas reais que portavam aquele conhecimento e não no livro. O que eu quero dizer com isso? Né? Na vida intelectual, a gente se recorre aos livros quando você não tem outra forma de recorrer àquele pensador ou àquela ideia. Ou seja, é uma tese, por exemplo, então ela foi feita para ser escrita em livro. Mas não que o fato de você ler em si seja necessariamente melhor do que, por exemplo, você conversar com um especialista. Então tem esse exemplo, né, também que a gente poderia dar. Então, grande parte dos conhecimentos estão distribuídos em outras formas de mídias também, né, não só através da leitura. Mas qual que é a questão? A leitura em si, ela vira como eu falei, não tem outra palavra, vira um fetiche, né? Então é uma virtude aqui eu demonstrar que eu estou lendo, então que eu sou muito intelectual. E eu acho muito engraçado que, assim, claro, eu não falo, né? Mas eu converso com muitas pessoas e você vê mesmo na internet, muitas pessoas aí, booktubers e tal, o indivíduo lê, toda semana lê um livro, dois, e você vai ver a conversa com o indivíduo parece que você fala,
como que o indivíduo lê tanto e é burro, sabe? Cara, eu falo assim brincando, né? Não que o indivíduo seja burro mesmo, né? Eu falo brincando, mas, cara, como que o indivíduo consegue ler tanto e parece que a capacidade cognitiva dele e de crítica não cresce na mesma velocidade que as leituras que ele acumula ali na sua estante de leituras, né? Então cresce o número de livros, parece que abaixa o QI, é uma coisa bastante curiosa, né? Ler por ler, eu já contei para vocês o episódio, quando o jovem eu morava com um sujeito que lia o dia inteiro. E um dia ele repentinamente parou e disse: me diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei aterrorizado. Então vocês entendem que esse negócio de hábito de leitura é um fetiche, né? Eu nunca vi no Brasil alguém dizer: não, vamos tentar despertar o amor ao conhecimento. Não. Isso quer dizer, você quer o instrumento, mas você não quer a finalidade. Então o instrumento se torna um fetiche, é a definição de um fetiche, né? Então, é assim, é como você descascar a banana. Você não quer comer a banana. Descasca, depois descasca outra, depois descasca outra. E um dia fala: não, isso aí se come. Eu não sabia. Eu falo isso, claro, de forma cômica, mas para adressar um problema real, que é o fato de que quantidade, e isso é um problema clássico, né? Quantidade não significa qualidade. E é um problema muito grande sempre quando você tenta aumentar a quantidade e manter qualidade. É uma coisa diferente. Por isso, em literatura e nos estudos, de forma geral, a gente busca os livros clássicos. Não é, mais uma vez, não é clássico pelo fetiche de ser clássico. É clássico pelo fato de que, se você for ler tudo que existe, é uma opções ilimitadas de livros à disposição. Então, os clássicos, de forma geral, a definição de clássico significando aquilo que sobrevive ao tempo e que, independentemente do tempo e de contexto histórico, ele continua tendo valor para o indivíduo hoje em dia, na sociedade atual da forma que é, independentemente da mudança de contexto e do tempo que se passou, ele continua falando para o espírito do leitor. Essa é uma definição de forma geral que a gente poderia juntar dos eruditos do que seria um livro clássico. E é importante, eu acho que essa definição, porque muitas pessoas estão perdidas, né? Muitas pessoas perguntam: mas o que eu devo ler? E vai depender muito do que a pessoa quer também. Então, essa pergunta, o que eu devo ler, ela não pode ter uma resposta uniforme. O que eu quero dizer, não existe uma lista de leitura que seja universal. Ela vai depender do seu objeto de interesse e qual que é a ciência que você está buscando no momento. Então, essa lista pode variar. Por exemplo, a minha lista de leitura, ela muda muito de acordo com o idioma que eu quero aprender, perfeito? E qual que é o meu hiperfoco do momento. Qual que é o assunto que eu estou mais interessado a me dedicar, certo? E essa lista de leitura vai acompanhar isso. Mas o que eu quero dizer? Que um dos grandes problemas que a gente tem que tomar muito cuidado é o fato de achar que ler mais vai te deixar mais inteligente, ou achar que ler em si mesmo é uma virtude, porque muitas vezes você está lendo besteira, está perdendo tempo. Existem muitas leituras que de fato não vão te render muitas coisas. Muitas vezes uma série sobre determinado assunto talvez te renderia bastante coisa. É claro que tudo isso vai depender bastante, mas o que eu quero dizer é que tomar muito cuidado em relação a esse fetiche da leitura, tá? Muito cuidado mesmo, porque como eu falei, se você pensar nos grandes pensadores, em especial do passado, a capacidade cognitiva do indivíduo não estava resumida a livros. O que eu quero dizer? Que indivíduos como Aristóteles, por exemplo, muito dificilmente passaria, de 10 livros no ano, muito por causa da quantidade, que era uma baixa circulação de livros no momento, perfeito, e também pela forma de estudo que era diferente, que não é uma forma fetichista, como é hoje em dia, de você pegar e fazer leitura dinâmica e achar que está progredindo para algum lugar. Tá?
Então, para não estender muito, era sobre esse assunto que eu gostaria de refletir com vocês e gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham que faz de fato sentido essa questão do fetiche da leitura? Uma das primeiras vezes que eu ouvi essa ideia foi com o professor Olavo de Carvalho, no qual ele falava sobre esse fetiche de leitura no Brasil. Né? É uma coisa que é um problema bastante interessante. Gostaria de saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Comente aqui embaixo. Então, não se esqueça de assistir aos meus outros vídeos também, que são outras reflexões. Né? Nesse vídeo aqui eu falo sobre uma questão específica, não é sobre psicologia, mas de forma geral a gente fala sobre psicologia no canal. Né? E alguns outros temas que de uma forma ou outra acabam se cruzando com a psicologia. Então, muito obrigado e eu te vejo no próximo.